Olá! Mais um episódio hoje aqui no Espaço Essência Podcast. A gente está muito feliz. Estamos hoje num trabalho muito bacana. A gente tem aqui com a gente o Carlos Herrera. Carlos Herrera é proprietário de uma empresa muito importante para quem é empreendedor, para quem é empresário. Se apresenta um pouquinho para a gente, Carlos. Antes de mais nada, parabéns aí pela mostra. Tá muito bonita a casa, tá muito gostoso aqui esse ambiente. Meu nome é Carlos Herrera. Nós atuamos como correspondentes de instituições financeiras, representando mais de 50 instituições. E temos linhas como PEAC, FGI, BNDES, financiamentos e por aí vai. Pessoal, olha, isso significa o quê? Quem está com algum tipo de dor de barriga ou com algum tipo de sonho, procura o Carlos que ele ajuda. Foi uma boa definição essa? Excelente, excelente. Vou dar um exemplo, pessoal. Eu tenho a minha empresa, eu tenho a Marmoraria Arantes, né? E já teve casos de eu precisar. Por exemplo, recentemente eu queria comprar uma máquina muito bacana. A gente tem um equipamento, uma máquina que no setor, ela é muito necessária e ela permite com que eu dê novos passos. Ou seja, consigo ter mais qualidade, mais eficiência na produção. Isso é a realidade de muitos empresários. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Só que o valor dessa máquina é um valor muito alto, né? É um valor muito alto e eu não tenho condições de comprar à vista e fazer um financiamento convencional, muitas vezes não era viável. Então, vou até você, te levo o projeto, qual é o meu objetivo e você adequa a minha necessidade? Como que é isso? Perfeito. Se o cliente possui uma garantia, seja ela de imóvel, frota ou recebíveis, a gente utiliza. Caso o cliente não tenha esse recebível, normalmente a gente faz uma linha do governo, né? O governo entra como garantidor da operação e a gente faz de forma clean, isso é, o cliente não coloca nenhuma garantia. E muitas das vezes a gente consegue carência, na maioria dos casos, carência até 6 meses para pagar e faz o fluxo de acordo com o poder de pagamento do cliente, 24, Entendi. 12, 36, 60, até 120 meses. Que legal, que legal. E isso é a forma de viabilizar, de fato realizar, né? Porque a vida de empreendedor, de empresário, todo mundo sabe das grandes dificuldades, não vou nem chover no molhado, são muitas, mas a gente ter a importância de ter acesso a empresas como a sua é muito legal, isso é importante pra gente, porque às vezes a gente não sabe por onde começar. Então como que é isso? Assim, por exemplo, eu dei um exemplo de uma máquina, se eu quiser aumentar minha frota, comprar um caminhão, ou até uma reforma na minha loja, a gente sabe que existe, como você colocou inicialmente, né, existem diferentes tipos de linhas de crédito. Eu imagino que para cada necessidade uma se adeque mais. Como que funciona isso? Se eu levar a minha necessidade para você como empresário, hoje eu preciso de um carro para frota, hoje eu preciso reformar, ampliar a minha loja. Como que você entende a minha necessidade para me direcionar para a melhor tomada de decisão aí? Perfeito. Hoje nós temos contrato com mais de 50 instituições financeiras. Certo. Eu analiso, sento com o cliente, analiso a necessidade dele e aí em cima da necessidade eu vou em cima do meu parceiro que tem mais apetite para aquela operação. Entendi. Você falou de financiamento de veículo, por exemplo. Tem algumas instituições que gostam do financiamento de veículo, mas tem instituição que ela é específica para financiamento de pesados, que seria utilitários, caminhões e tudo mais. Tem instituição que tem a linha para equipamentos. Tem o caso do cliente que de repente ele não tem a garantia, a gente vai trabalhar com uma instituição que possui as linhas do governo, né? Até acima do Pronamp. Às vezes o Pronamp vai até 150 mil, mas o cliente precisa de 500. Entendi. E aí eu vou atrás de uma linha superior ao Pronamp. Entendi. Né? Às vezes tem casos que o cliente possui uma restrição financeira porque o cliente dele não pagou. E aí ele está sem crédito. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma linha de antecipação de recebíveis e risco sacado. Isso é, a gente vai avaliar o cliente do cliente e vai conseguir também esse crédito para ele. Aí normalmente ele normaliza a situação do restritivo e a gente consegue na sequência uma linha do governo, por exemplo, ou uma outra linha que permita com que ele consiga o crédito sem a restrição. Entendi. Poxa, que bacana. É muito interessante isso, porque a gente tem, eu estou aqui batendo forte na dor, é que o empresário realmente tem muitas dores. Eu recentemente recebi um colega que também tem marmoraria, só que a marmoraria dele é em outra cidade, ele conhece a minha porque ele ouviu falar, e ele queria conhecer a minha para que ele tomasse algumas decisões da empresa dele de investimento. Ele foi até a minha empresa, eu mostrei os maquinários que eu tenho, que no passado procurei vocês e realizei essas etapas. E ele olhou algumas empresas e na ocasião ele me falou, poxa, mas isso não é minha realidade. Ele tem uma empresa ainda pequena, está em crescimento, mas uma empresa muito bacana. E foi quando eu falei para ele, poxa, mas uma máquina X que eu tenho muda a realidade do empresário.
Ele realmente consegue dar outros passos para que ele consiga mais clientes, que de fato ele tenha sucesso na empresa. E eu falei para ele, poxa, essa máquina faz toda a diferença. Você adquirir essa máquina com o faturamento que você tem, com o posicionamento de mercado, vai valer a pena, você vai ter bons resultados. E aí foi quando ele comentou, poxa, mas eu ainda não tenho condições, eu fui ver um financiamento convencional, não viabilizava. E aí foi quando eu falei de empresa como a sua, eu falei, poxa, procura a pessoa certa, porque realizar isso faz a diferença. O empresário muitas vezes tem que ter coragem, né? E a gente precisa de pessoas como você para que a gente tenha segurança nessa tomada de decisão. É por aí? Você realmente consegue levar soluções assim? Perfeito. Esse caso em específico, eu acabei, pouquinho antes de chegar aqui, eu acabei de falar com um cliente de Bragança Paulista. Ele não conseguiu ser aprovado na instituição dele, nas linhas de aquisição de equipamentos, de máquina no caso, porque é uma linha mais complexa, porque o equipamento ele não é alienável, mas ele precisa. Ele atende grandes indústrias e ele está precisando aumentar a produtividade e ele não está conseguindo. E aí o fabricante até facilita uma parte para ele, mas tem uma parte que não facilita. Então o que a gente fez? A gente entrou através de um FDIC, que está na moda hoje esse termo, né? O pessoal ouve falar, que são os fundos, FDICs. Então, o que a gente aprovou para ele? A gente aprovou um valor da diferença da parte que o fabricante não financia, utilizando contratos que ele tem recorrentes como garantia e o aval do próprio cliente para poder viabilizar a compra desse equipamento. Coisa que no mercado tradicional não vai acontecer. Não ia acontecer. Não ia acontecer, que é o caso do seu amigo também que você comentou agora aí. É uma fábrica lá em Bragança Paulista. Acabou de acontecer. Foi agora há pouco a conversa. Pessoal, ó, então assim, ó, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Empresário, coragem, próximo passo, próximo nível. Dê esse passo com o Carlos, né, Carlos? Depois vamos deixar o contato do Carlos aí, pessoal, vale a pena, dá esse passo, porque é o que a gente fala, é um dia de cada vez, mas é importante ter a coragem e dar esse novo passo. Equipamentos, caminhões, isso faz toda a diferença na vida de um empresário, né? Com certeza, aumenta a produtividade, performance e automaticamente o lucro. Essa definição foi ótima, hein? Aumenta a produtividade, performance e o resultado, né? O lucro, que é o que a gente quer no final das contas, né? Pô, que legal, que legal. Ô Carlos, e aproveitando, falando um pouquinho, esse mundo da parte bancária, essa parte financeira, de modo geral, é um mundo muito estressante, muito intenso, né? São números. Números mexe com a cabeça de todo mundo. Me fala um pouquinho aí, como é que funciona o Carlos? Qual que é os escapes do Carlos, o lazer do Carlos? Faz o quê, Carlos? Tem algum hobby aí, Carlos? Tem. A gente mistura um pouco da necessidade da saúde, né, junto com a questão do hobby. Eu sou diabético e aí com isso... Tem que ter uma qualidade de vida. O exercício ajuda o efeito da insulina, né? Então, no caso, faço aula de tênis uma vez por semana e depois, no restante dos dias, eu intercalo academia com corrida. Porque eu não posso ficar sem fazer exercício. É mesmo? Quando eu faço exercício, eu quase não aplico, eu aplico bem pouco o medicamento. Então, isso é bom. Você é diabético há muitos anos já? Você já tem... Sou há 15 anos. 15 anos, entendi. Então teve que dar uma movimentada na vida. E aí a gente tem prazer no trabalho, né? Eu tô aqui, para mim é uma alegria, né? Trabalho, diversão. E aí, se a gente não tomar cuidado, ontem, por exemplo, acordei às 4 da manhã, fui até às 10h30, só que não pode. Não pode. A gente tem que dormir, tem que fazer exercício e alimentar bem. Eu consegui me alimentar bem só, né? Mas eu digo muito assim, você falou uma coisa importante, né? Trabalhar tem que ser prazeroso, né? Quando deixa de ser prazeroso, realmente aí temos outros problemas, né? Mas tem a intensidade, né? Então, esse equilíbrio da intensidade do trabalho com a saúde, com o lazer, ele é fundamental, né? Sim, a gente tem buscado, é um desafio, porque quando a gente tem prazer, a gente quer fazer acontecer, reunir, daí um cliente indica, aí estamos aqui hoje, aqui nesse bate-papo gostoso, aí também dá resultado, e só que a gente tem que se policiar, então eu dou um gás ali, de 1 a 2 dias eu vou ao extremo, bem do começo mesmo ali, do mais cedo possível até o final do dia, e o restante do dia eu dou uma equilibrada, trabalhando um pouco menos, até para o corpo suportar, né? Porque CPF fraco, CNPJ não existe, né? Ele tem umas frases de efeito, hein, pessoal? Você viu essa? Essa é boa também, né? Essa aí, pô, você dá um corte bom, não dá? Ó, essa dá um corte ótimo. E fala-me, você tem filhos, família, como é que é? Ainda não, mas eu sou casado. A gente eu e minha esposa estamos trabalhando já para engravidar esse ano aí. Vamos ver. Deus quiser vai dar tudo certo. É isso aí, pessoal. É isso, pessoal. A gente tá aqui no nosso podcast trazendo pessoas. O objetivo é trazer pessoas que a gente possa conhecer um pouco mais como pessoa. Dicas, né? A gente está dando dicas aqui de como viver bem.
Afinal, cada um tem a sua forma de conduzir a vida e a importância de cuidar da saúde e para que tenha sempre essa disposição. Como é que é a frase? Repete aí. CPF fraco? Eu falei, eu vou ver se eu lembro, né? Mas CPF fraco, CNPJ não existe, fica fraco também, né? Ou seja, CPF forte, CNPJ forte. Hoje só dicas de ouro, hein? É isso aí. Enfim, nosso podcast tem essa missão de trazer grandes pessoas, pessoas com relevância que nos ajudam. O Nexus é um grupo de empreendedorismo, essa é o nosso DNA, e aqui tem um cara muito importante para que todos consigam performar, realizar sonhos e dê próximos passos. Certo, Carlos? Obrigado pela oportunidade, mais uma vez parabéns aqui, porque tem movimentado muita coisa, muita gente, muito dinheiro também, né? É importante, exato. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, continuem fazendo isso, porque dá resultado. Pô, a gente fica muito feliz com o feedback, afinal essa é a nossa missão. Pessoal, obrigado, até o próximo episódio. Obrigado. Até mais.